Na prática, os espasmos estomacais duram, até você embutir um novo hábito alimentar, em torno de 8 meses. 8 meses. Então, se você faz um prato razoável, esse prato é gostoso para mim, é muito bom. Se eu estou no emagrecimento, eu faço o prato gostoso, aí pego metade dele, tiro e vou comer. Aquilo ali é o suficiente para mim? É. É gostoso? É. Satisfaz? Não. Entendeu? É isso que dói. E o seu estômago ele tem que ir diminuindo o tamanho até se adaptar a esse novo volume. Se adaptou, você não tem mais esses espasmos estomacais. Mas até se adaptar, aguente o tranco. É um soco no estômago. Certo? Algumas plantas ajudam. Oi? Essas cirurgias de redução de estômago, então, é muito agressivo, então. É extremamente agressiva. É quando o cara está vivendo um processo de apatia. Ele não tem força para ele próprio interferir na sua dieta. Ele não confia mais na vontade própria. É um caso cruel. Mas de cada 3 pessoas que fazem a cirurgia de redução do estômago, uma delas vira freguês de hospital o resto da vida. Certo? Quer dizer, 2 pessoas conseguem ainda levar uma vida meia boca, e uma delas se lasca mesmo. A porcentagem de pessoas que se ferram com cirurgias de redução do estômago é muito grande. Muito grande mesmo. Minha esposa trabalha no hospital, ela fala que é um absurdo. Tem gente que vai indo, o sistema imunológico despenca, a pessoa não consegue se nutrir o suficiente, a pessoa já era indisciplinado antes. A vida tem que trabalhar à vontade. Exato. E continua indisciplinado depois, só que agora com um estômago desse tamanho, que cabe 50 ml. Então, é um desastre. É que não teve a desaceleração, né, metabólica, né? É um salto, né? Esse salto é o que eles procuram, é o que faz o marketing da coisa. Certo? O bicho que se lasque. O que manda é o marketing. Ah, emagreceu 30 quilos em um mês. Realmente emagrece. O cara não consegue comer mesmo, né? Chá de laranjeira ajuda a acalmar o estômago. Então, são uma série de chás, geralmente os chás que são estomacais, que são digestivos, etc. Semente da laranja, ela acalma os espasmos, né? Ou laranja, limão. A da semente eu nunca vi. Eles fazem muito da folha com a flor. A flor é fantástica para esse aspecto, certo? Coletar a Qual é a flor... substância que tem específica? São óleos essenciais. A maioria são óleos essenciais. A laranjeira principalmente. E mesmo ela seca ainda é muito rica em óleos essenciais. E esses óleos essenciais é uma coisa monstruosa. Óleos essenciais extraídos isoladamente, uma gota tem uma função fisiológica muito forte, muito potente mesmo, o óleo essencial. Eu adoraria trabalhar com óleo essencial puro, sabe? Mas é que é muito trabalhoso. Para você conseguir 10 ml, você precisa fazer um fuzuê de bagunça, né? Tinha um freio ali, numa época que eu estava trabalhando na São Francisco, nós extraíamos óleos essenciais de uma série de plantas, entre eles o da laranjeira. É uma coisa maravilhosa, certo? Você põe uma gotinha num litro, ele é como se você tivesse um perfume da planta num litro. E tem efeito emocional, interfere no emocional, como a homeopatia, como os florais, do mesmo jeitinho. Então existe toda hoje em dia, uma terapia em volta dos óleos essenciais. A valeriana já são outros princípios ativos. Humberto, com relação ao óleo essencial, entra na parte vibracional Sim, ele entra na parte vibracional, o óleo essencial. Você falou da homeopatia? Ele envolve o emocional. Mas é mais físico, né, do que onda, do que vibração. Né? Não é tanto assim, não. O óleo essencial, na verdade, parte da filosofia do floral vem do óleo essencial. Você consegue extrair a mesma princípio vibracional do floral com o estudo do óleo essencial e vice-versa. O efeito do óleo essencial é bastante etérico, é bastante emocional mesmo. Tem a parte física, certo? Bem acentuada, mas na parte emocional você percebe que ele é bem acentuado. Caramba, valeriana também.
Valeriana é um... Tomei lá dos meninos da Ruth, foi muito bom pra mim, beleza? Nossa, é fantástico. Valeriana é Você fantástica. plantava lá, vamos lá. É, Tudo célula muda lá de árvore, às vezes ela não pegou muito não. A muda estava Acho fraca. difícil. ela é meio manhosinha. Ó, o Valeriana dá um cheiro de cocô de É cachorro. horrível. Já viu isso aí? Não. É horrível o cheiro dela. Mas É quem, muito bom, tomate. mas quem tem a oportunidade de tomar essa planta, vira freguês dela, viu? Gostei muito. Você está tendo problema para dormir, está tendo problemas para se acalmar. 10 pra dias ter... depois faz o chá. Maravilhosa. Permanece já. Já é mais fácil tomar em casa. Ela acalma isso. Ah, eu não achei muito. Essa da minha mãe direto, minha mãe mandou pra Ela é ela. sedativa, ela é muito sedativa, muito sedativa. Eu não usaria ela em crianças. Eu acho ela muito forte. Beleza. Ela é um calmante poderoso mesmo. Se você está tendo dificuldade para dormir, anda muito Irritação. agitado, muito nervoso, ela é como tirar com a mão. Ela tira com a mão. Assim. Nossa, você tira um peso do corpo, é uma coisa fantástica. A valeriana. E a nível de espasmos estomacais, já vou falar para vocês, quando vocês estão com espasmo estomacal, toda ajuda é bem-vinda, certo? Então você põe alguma coisa para acalmar o estômago e põe outra coisa para você dormir para valer mesmo. Aí você vai uma noite boa, certo? A noite é um grande responsável na modelação do nosso corpo. Ela tem contraindicação? Olha, não especificamente, mas eu não gosto dela para criança. Diminui um pouco a... Pessoas idosas. Não, pelo contrário. O que eu não aconselharia é um uso muito prolongado dela. Pode... Ela faz efeito ao contrário. ela pode deixar a pessoa um pouco mal acostumada com a valeriana, entendeu? Porque a camomila, Toma 3 meses, dá uma se você parada. tomar ela direto, ela faz efeito ao contrário. Se o Antônio Alfredo falou uma vez. Se Eu preciso tomar tomar uma vez, muitas vezes, não. A fazenda que toma, que faz efeito ao contrário. Se tomar a fazenda, fica a noite inteira acordado. Fica. Não sei por quê. É por isso que tem que ter Depende da avaliação. pessoa, É. porque eu, se eu tomar um remédio para essa... A manjerona ela atua também no estômago. Ela acalma muito o espasmo estomacal. Ele dá um chá. Expectorante. Ele é usado como expectorante, né? Esse aspecto, ele tem um aspecto interessante, esse afrodisíaco dele. Realmente o trem mexe com libido. Ó, a manjerona. É o floral dela que é o... Não, o origano, né? O origano ele é usado, o floral dela, para a pessoa quando ela tem distúrbio da sexualidade, principalmente adolescente, quando fica bitolado demais nesse assunto. Ele ajuda a focalizar a pessoa, a achar um rumo na vida e distribuir a energia, porque senão a pessoa fica só focalizada na sexualidade. O floral dela é muito bom. Como chá é muito importante para ajudar nos espasmos estomacais. Humberto, eu não sei se você vai falar, mas você falou assim, o sono é muito importante, depois já acordou. Assim, é porque a noite é um período que nós temos para o organismo se recompor. De certa forma, colocar as coisas nos seus devidos locais. Se eu como muito antes de dormir, eu mexo em toda essa fisiologia, porque a hora dele nutrir os órgãos que precisam de uma reposição de nutrientes, e ele vai ter que dispensar boa parte do esforço fisiológico da noite para processar o alimento. Outra coisa, eu não vou consumir essas calorias durante a noite, eu vou armazenar, certo? Por eu estar em repouso, é a hora de reconstituição tecidual, o meu estômago dilatado nesse momento, ele vai recompor as fibras estomacais dele dilatado. Então, se você quer diminuir o volume de alimento, à noite, por incrível que pareça, é a hora de você enfrentar um estômago bem mais enxugado. Porque dali você vai passar um período longo sem comer e é a hora que a estrutura vai estar sendo recomposta. Se ela vai estar sendo recomposta num volume menor, ele vai diminuindo mês a mês. Certo? E diminui uma burdoada, viu, gente? Chega a ponto de você comer um tiquinho e estar feliz da vida e acostuma mesmo. E acaba isso, viu? Mas é 8 meses. 8 meses mesmo. Agora, então, o sono que você está falando é mais o período de inatividade e não o dormir. Por exemplo, se dormir 8 horas durante o período da noite, é diferente do que se dormir períodos espaçados de 2 ou 3 horas durante as 24 horas. É relativo. É relativo. Eu estou perguntando isso. Algumas pessoas, 8 horas não é o suficiente. Esse 8 horas que...
Mas a pergunta foi mais o período contínuo ou picado? Não, é período contínuo. Picado Ajuda. Ajuda no momento certo. Você é o seguinte, quando você tem nós temos períodos em que a taxa metabólica despenca muito. Certo? Temos após a refeição, né, que é esse horário agora, que é um horário cruel para dar uma palestra, porque a nossa taxa metabólica cai. Porque nós estamos fazendo digestão. Em torno das 6, 7 horas, mesmo se você não comeu nada, ela dá outra caída de novo. Certo? São momentos que, se você dá uma pequena cochilada, o seu organismo reequilibra a energia novamente. Ele espalha as energias para os chakras de novo, numa proporção, e a pessoa volta a ser produtiva. Certo? Se você não dorme nesses picadinhos, ele vai voltar de novo ativa, mas a duras penas. Então a famosa siesta, né, que a gente fala, né? Aquela cochiladinha depois do almoço, a tardezinha, ela faz muito bem porque você volta a reequilibrar seu fluxo de energia no corpo. À noite nós temos uma questão hormonal. Os hormônios do nosso organismo se reequilibram à noite, por um sono longo. Isso que não pode comer, dormir de barriga cheia. Exato. E se você tem um sono muito curto, muito pequeno, você não consegue uma recuperação disso. E você começa o dia já em débito. Aí é onde começa a ter a perca do que se chama de energia ancestral. E tem pessoas que falam que se a gente comer e dormir, engorda. Por exemplo, depois do almoço, dormir um pouquinho. Não, aquela siesta depois da noite não engorda. Não Depois do almoço, 3 horas, né? Não, Só uns 15 minutinhos. uns 15 minutinhos é sossegado. Ele recupera bem. Tá deitado? Essa energia ancestral tem que ser levada muito a sério, porque se a pessoa, vamos supor, principalmente quem trabalha à noite. Quem trabalha à noite, obrigatoriamente ele vai viver menos que os irmãos dele. Porque nós nascemos com uma energia dos nossos antepassados. É de família isso. Se nós dormimos demais, dormimos pouco, ou trabalhamos demais, ou vamos ser um atleta, por exemplo, que a gente costuma ver símbolos de força e beleza, né? Um cara vai correr uma maratona de 40 km, nós estamos pedindo além do nosso corpo. E tudo que a gente pede além do nosso corpo, ele vai repor, ele vai dar, se você quer, então vá. Mas ele vai tirar da reserva, reserva ancestral. Reserva ancestral você não repõe. Você gastou. É um ponteirinho que só vai caindo. Certo? Uma noite de sono, eu ouvi dizer que a gente não repõe ela. Perdeu, tá perdido. Perdeu, tá perdido. Porque entra nesse aspecto. Você perde a reserva ancestral. Você você entra na energia ancestral, a energia ancestral vai caindo. Aí é aquilo, né? Quando ela está no limite, é quando a parte baixa do nosso corpo não começa a funcionar mais, né? Começa a soltar a urina, não conseguir mais segurar as fezes. Então é a hora que a gente já está batendo pino já, né? São símbolos de que a energia ancestral está no limite mínimo dela, né? Isso é comum na idade avançada. Erva cidreira, um pouco mais suave. Então nós temos uma bagatela de coisas que podem nos ajudar. Depende da nossa adaptação. Vai testarmos, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Certo? Para quem é muito agitado, que não consegue dormir bem à noite, se não dormir bem à noite, você não consegue. Porque se você está agitado, seu metabolismo acelerou de novo e a fome bate, né? Bate mesmo. Aí come, não adianta.